texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, a parte A diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui fala sobre o nosso crescimento. E o nosso crescimento como cristão, ele abrange, segundo o texto, duas facetas da nossa vida, duas áreas: a graça e o conhecimento. A graça aqui representa a área espiritual da nossa vida, enquanto o conhecimento fala da área intelectual. Em outras palavras, o crescimento do cristão deve se dar tanto na área espiritual quanto na área intelectual. O cristão deve buscar esse crescimento tanto no seu sentido espiritual quanto também em seu sentido intelectual, no conhecimento, na informação. E o apóstolo Pedro aqui ele recomenda para que nós possamos crescer. Crescer aqui é desenvolver, tomar proporção, tomar altura, né? Essa é a ideia que o apóstolo Pedro está nos passando aqui. Quando nós falamos de crescimento, é importante nós lembrarmos que o crescimento ele está, de certa forma, muito ligado à nossa alimentação. O alimento ou a alimentação, ele é um elemento crucial para o nosso desenvolvimento e crescimento saudável. Isso falando no seu sentido mais físico, né? Nós, para termos um bom crescimento, principalmente quando estamos na fase infantil, precisamos de uma boa alimentação. A boa alimentação ela influencia o nosso crescimento e também torna o nosso crescimento um crescimento saudável. Uma boa alimentação é responsável por um crescimento saudável das nossas vidas. Quando falamos desse crescimento intelectual e espiritual, do qual Pedro está dizendo, é importante nós aplicarmos esse princípio da alimentação ao nosso crescimento cristão. Para termos um crescimento espiritual e intelectual bom, saudável, precisamos de boa alimentação. E o que seria a boa alimentação aqui, nesse sentido espiritual? Alimentarmos aqui fala daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós lemos. Tudo isso são alimentações para o nosso ser espiritual. Por exemplo, para o bom crescimento intelectual, eu preciso me alimentar de boas literaturas, de bons livros, de bons materiais, de boas informações, para que o meu intelectual possa crescer saudável, com informações saudáveis, com conteúdos saudáveis. Para que a minha vida espiritual também possa crescer saudável, eu preciso ouvir boas coisas, eu preciso me alimentar da oração, me alimentar no jejum, me alimentar de bons hinos, de boas palavras, de bons vídeos. Tudo isso são alimentações saudáveis para o bom crescimento, seja ele espiritual, seja ele intelectual. Quando eu leio ou assisto ou ouço mensagens de edificação, eu estou crescendo espiritualmente, eu estou me alimentando espiritualmente. Quando eu leio ou assisto ou ouço mensagens de ensinos, conteúdos que traz conhecimento, eu estou me alimentando intelectualmente. Então veja que a boa alimentação é crucialmente importante para o bom crescimento, seja ele o crescimento espiritual ou intelectual, seja crescimento na graça ou seja no conhecimento. Agora, diante desses fatos, eu quero apelar para uma questão crucial que está acontecendo nos nossos dias, onde as pessoas, elas às vezes até crescem intelectualmente, mas não saudável. Até tentam crescer espiritualmente, mas não saudável, porque não se alimentam de bons conteúdos, não se alimentam de boas informações, não se alimentam de boas fontes, não bebem, não comem coisas saudáveis, aquilo que pode proporcionar um crescimento saudável. Pessoas que se alimentam de conteúdos aleatórios na internet, pessoas que se alimentam de conteúdos aleatórios nas ruas, pessoas que ouvem músicas com conteúdos perversos, que assistem vídeos com conteúdos desordeiros, enfim,
São alimentações que não proporcionam um bom crescimento, que não traz um crescimento saudável. Então nós, como cristãos, precisamos crescer na graça e no conhecimento, crescer espiritualmente e intelectualmente. Mas para que esse crescimento seja saudável, a nossa alimentação precisa ser saudável. Precisamos alimentar de bons vídeos, de bons livros, de boas literaturas, de bons hinos, né? Até mesmo os hinos considerados hinos gospels ou hinos evangélicos, muitas vezes possuem letras que não condizem com a boa alimentação espiritual. São letras que nos levam a uma visão espiritual, intelectual errônea, que consequentemente nos levará em direção errada. Não nos proporcionará um crescimento saudável. Então, nessa manhã de sexta-feira, deixo essa palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração. Vamos crescer, mas crescer saudável, crescer com saúde espiritual e mental. Não adianta lotarmos a nossa mente de informações, mas informações doentia, e termos uma mente doentia. Quantas pessoas que têm muita informação, mas não têm uma saúde intelectual boa, não têm uma saúde espiritual boa, porque até cresceram de algum modo, mas cresceram sem saúde por se alimentar de alimentos ruins, alimentos prejudiciais à sua saúde, né? Produtos enlatados e lotados de químicas que até estufam, mas não dá um bom crescimento, não dá um crescimento saudável, e aí depois vai acarretar em problemas maiores lá na frente. Então, vamos crescer na graça e no conhecimento, vamos crescer com saúde para termos uma vida espiritual e intelectual boa e saudável. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.